São Paulo. Aquela cidade que pulsa como um coração gigante, onde edifícios de vidro e aço tocam o céu, onde carros buzinam nas ruas uma sinfonia constante de pressa. É nessa selva de concreto que começa a história de Maria. Não é um nome famoso, não está nos jornais. Maria é uma dessas mulheres que você vê todo dia e não vê. É invisível, como tantas outras. Ela começava o trabalho sempre às 5 da manhã, quando São Paulo ainda dormia. Com a vassoura na mão e o coração cheio de propósito, Maria limpava os corredores do edifício Platino, um daqueles arranha-céus que representava tudo que ela nunca teria. Ela tinha 52 anos, cabelo grisalho que prendia com um grampo simples e um uniforme azul que usava com dignidade. Porque para Maria, não existe trabalho pequeno, existe trabalho honesto. Todos os dias, pelo menos 300 dias por ano, Maria estava lá. Suas mãos conheciam cada canto daquele prédio melhor que seus próprios cômodos em casa. Ela sabia em qual hora do dia a luz entrava por cada janela, sabia quem chegava cedo, quem chegava atrasado, quem tinha um bom dia e quem vinha carrancudo. Maria não era apenas uma faxineira. Maria era a coluna vertebral invisível de um edifício que funcionava porque ela garantia que tudo brilhasse, que tudo estivesse no lugar. No 35º andar, porém, havia um mundo diferente. Um mundo onde o dinheiro falava mais alto que qualquer voz humana. Era lá que funcionava a empresa de um homem chamado Ricardo Fernandes. Bilionário. Aquele tipo de homem que faz negócios que movem milhões, que tem uma conta bancária com mais zeros do que a maioria das pessoas consegue contar. Ricardo tinha 58 anos, cabelo impecavelmente penteado, ternos que custavam mais que o salário mensal de Maria, e um sorriso que parecia ensaiado em frente ao espelho, o tipo de sorriso que não alcança os olhos. Naquele prédio, Maria e Ricardo viviam em universos paralelos que nunca deveriam se cruzar. Mas a vida tem seus mistérios, não é? Tem seus caminhos tortos que às vezes nos colocam frente a frente com pessoas que vão mudar para sempre a forma como vemos o mundo. Tudo começou em uma terça-feira cinzenta, daquelas que em São Paulo parecem que vão durar para sempre. Maria estava limpando o corredor do 35º andar, como fazia todos os dias. Os vidros da fachada refletiam o cinza do céu. As ruas lá embaixo pareciam um labirinto sem saída. Era um desses dias em que a gente sente o peso do mundo nas costas, em que a gente se pergunta se valeu a pena todo esse esforço, toda essa luta. Maria tinha problemas em casa. Sua mãe estava doente. As contas estavam vencidas. O dinheiro, aquele dinheiro que nunca era suficiente, estava acabando. Nesse momento, Ricardo saiu de seu escritório. Aquele escritório que tinha vista para toda a cidade, onde ele se sentia como um rei observando seu reino. Ele viu Maria no corredor, viu seus ombros curvados, viu a vassoura nas mãos dela. E naquele segundo, algo se mexeu nele, mas não era compaixão. Era uma vontade perversa de testar o limite da miséria humana, de provar seu poder sobre alguém que não tinha nada. Ricardo se aproximou. Seu passo era firme, decidido. Maria levantou a cabeça e viu aquele homem que ela conhecia apenas de longe se dirigindo a ela. Seu coração acelerou, porque quando você está em um nível social tão diferente de alguém, o medo toma conta. O medo de cometer um erro. O medo de ser culpada de algo que não fez. O medo de perder aquele trabalho que, por mais humilde que fosse, era a corda que a mantinha viva. Maria, disse Ricardo, com aquela voz que tinha o tom de alguém acostumado a dar ordens. Venha ao meu escritório. Preciso falar com você. Maria sentiu o frio percorrer sua coluna. Ela seguiu Ricardo em silêncio, com a vassoura na mão, sem saber o que a esperava. Naquele momento, ela não sabia que estava entrando em uma sala que mudaria sua vida. Não sabia que enfrentaria a maior provação de dignidade que qualquer ser humano pode enfrentar. Não sabia que teria uma escolha impossível a fazer. Mas a vida reserva essas surpresas para as pessoas que ela prepara para grandes coisas. Ao sentar-se na cadeira diante da mesa de vidro de Ricardo, enquanto ele observava com aquele sorriso predador, Maria estava à beira de um abismo. E o que viria a seguir testaria tudo aquilo que ela acreditava sobre si mesma. Se essa história já está tocando seu coração, inscreva-se em nosso canal agora. Aqui contamos histórias que mudam vidas, que transformam a forma como vemos o mundo. Deixe seu comentário contando de onde você está assistindo. Qual cidade, qual canto do Brasil ou do mundo.
Queremos saber que você está aqui conosco nessa jornada. Continue conosco, porque esse é apenas o começo. Ricardo se recostou em sua cadeira de couro italiano, aquela cadeira que custava mais que um carro popular, e observou Maria com os olhos frios de alguém que não enxerga outro ser humano à sua frente, mas apenas um objeto, uma peça de um jogo que ele ia inventar. Você conhece a história de sucesso das pessoas que trabalham comigo? Perguntou Ricardo, mas não como uma pergunta genuína, como uma declaração, como se já soubesse que a resposta seria não. As pessoas que trabalham comigo, que realmente trabalham comigo, não precisam ser faxineiras. Elas ganham muito mais do que você ganha em um ano, em um mês. Maria ouviu em silêncio. Suas mãos repousavam sobre a vassoura, e ela se perguntava aonde isso tudo iria parar. Deixe-me ser honesto com você, Maria, continuou Ricardo, aproximando-se dela com um dos seus sorrisos cortantes. Você é uma mulher inteligente. Você acha que é capaz de fazer coisas grandes? Maria piscou. Aquela pergunta era estranha. Ela abriu a boca para falar algo, mas Ricardo levantou a mão, como se o que ela tivesse a dizer não importasse. Porque eu vejo você aqui, todo dia, limpando pisos. E eu penso, que desperdício de uma vida. Você poderia ter feito coisas maiores, não é verdade? Ricardo se levantou e caminhou até a janela, observando São Paulo lá embaixo. Mas sabe qual é o problema? Você é burra demais para isso. Aquela palavra, burra, caiu como uma pedra em um poço profundo. Maria sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ela piscou várias vezes, como se pudesse apagar aquilo que tinha ouvido. Mas estava ali, flutuando na sala, real, pesado, humilhante. Ricardo virou-se para ela novamente, com aquele sorriso nos lábios que não era um sorriso, era uma arma. Mas eu sou um homem generoso, continuou ele, como se aquele insulto não tivesse sido proferido segundos antes. Eu vou lhe dar uma oportunidade, uma chance de provar que você não é tão burra assim. Ou que pelo menos é burra de um jeito que vale a pena. Ele abriu a gaveta de sua mesa e tirou um pacote de dinheiro. Não eram notas. Era um maço de dinheiro, aquele tipo de coisa que Maria nunca tinha tocado na vida. Ricardo colocou na mesa, diante dela. Existem 10.000 reais aqui, disse Ricardo, com a voz do demônio disfarçado de humanitário. É seu. Você pode levar agora, mas existe uma condição. Maria olhou para o dinheiro. 10.000 reais. Ela poderia pagar as contas em dia. Ela poderia levar sua mãe ao médico. Ela poderia respirar, finalmente, depois de meses respirando com dificuldade. Mas havia algo na forma como Ricardo apresentava isso que cheirava a veneno. Qual é a condição? Perguntou Maria, com a voz que saiu mais fraca do que gostaria. Ricardo sorriu ainda mais. Simples. Você vai se ajoelhar diante de mim, aqui, nesta sala. Vai ficar em seus joelhos e vai dizer: Senhor Ricardo, você tem razão. Eu sou burra demais. Eu não sou nada. Eu sou apenas uma faxineira invisível que não merece mais do que limpar pisos. Houve um silêncio absoluto na sala. Até o barulho de São Paulo lá embaixo parecia ter parado. Se você fizer isso, continuou Ricardo, esse dinheiro é todo seu. Você pode contar que ganhou uma competição interna. Pode contar o que quiser. Ninguém vai questionar. Por que quem vai acreditar em você? Uma faxineira contra minha palavra. Maria sentiu as lágrimas queimando seus olhos, mas ela piscou forte para impedi-las de cair. Aquela era a tentação clássica, não é? Aquela tentação que a gente lê nos livros, que aparece nas histórias. Mas quando a gente vive, quando aquele dinheiro está literalmente na nossa frente, quando a gente está desesperado, quando a gente tem alguém doente esperando em casa, quando tudo aquilo é real, é completamente diferente. Maria olhou para o dinheiro. Seu coração acelerou. Ela sentiu a fome. Não a fome de comida, mas aquela fome que os pobres conhecem bem. A fome de poder respirar sem medo, de não estar sempre à beira do abismo. Seus joelhos começaram a se mover. Ela se inclinou levemente, como se estivesse começando a fazer aquilo que Ricardo pedia. E foi naquele exato momento que algo aconteceu dentro de Maria. Algo que ela não esperava. Algo que mudaria tudo. Você já viveu um momento em que teve que escolher entre sua sobrevivência e sua dignidade.
Um momento em que precisou decidir se o preço era muito alto? Conte para a gente nos comentários. Queremos ouvir sua história. Sua história importa, assim como a de Maria. Maria parou. Seus joelhos não tocaram o chão. Ela levantou a cabeça e olhou nos olhos de Ricardo. E naquele momento, algo se acendeu dentro dela. Não era raiva. Não era uma explosão emocional desenfreada. Era algo mais profundo. Era a lembrança de todas as vezes que alguém tinha diminuído ela. Todas as vezes que ela tinha engolido seco. Todas as vezes que ela tinha fingido que não doía. Não, disse Maria. Sua voz saiu pequena, mas era firme. Era como se ela estivesse falando não apenas para Ricardo, mas para todos os medos que carregava dentro de si. Ricardo piscou. Ele estava claramente acostumado a ganhar, a dominar. Quando alguém diz não para um bilionário, quando alguém rejeita seu dinheiro, aquilo é uma afronta tão profunda que o choque leu o rosto dele. O quê? Perguntou Ricardo, com a voz que mudou de tom. Já não havia aquela segurança. Havia confusão. Havia raiva. Eu disse não, repetiu Maria, levantando-se da cadeira. Eu não vou fazer isso. Nem por 10 mil reais. Nem por 100 mil reais. Nem por 1 milhão de reais. Ricardo ficou em pé também. Você sabe o que está fazendo. Você está rejeitando uma oportunidade que nunca mais vai voltar. Você vai continuar sendo uma faxineira invisível para o resto de sua vida. Você vai morrer pobre, Maria. Você vai morrer sendo ninguém. E foi naquele momento que Maria sentiu algo estranho. Aquelas palavras, que segundos antes a teriam matado de medo, agora soa como o som vazio de um disfarce caindo. Ricardo estava gritando porque tinha perdido. Porque o poder dele, aquele poder que residia unicamente no dinheiro, no medo que o dinheiro inspira, não tinha poder nenhum sobre alguém que tinha encontrado a única coisa que ninguém neste mundo pode tirar: o respeito de si mesmo. Você sabe qual é a diferença entre você e eu? Perguntou Maria, e sua voz agora saía calma, quase gentil. Você tem muito dinheiro. Você tem poder. Você tem tudo que o mundo diz que é importante. Mas você olha nos olhos de uma mulher desesperada e vê uma oportunidade de humilhá-la. Você oferece dinheiro, não porque quer ajudá-la, mas porque quer comprar sua dignidade. Você acha que comprando minha dignidade você vai se sentir melhor sobre não ter nenhuma. Ricardo estava vermelho, seus punhos fechados. Você está cometendo o erro. Talvez, disse Maria, pegando a vassoura de novo. Mas é meu erro. É meu erro para cometer. E sabes, eu prefiro ser pobre e inteira do que rica e quebrada por dentro, como você. E Maria caminhou até a porta. Suas pernas tremiam. Seu coração batia como um tambor, porque ela sabia que tinha acabado de perder aquele trabalho. Sabia que tinha acabado de rejeitar a vida melhor que todos os livros de autoajuda dizem que você deveria aceitar. Mas enquanto ela caminhava em direção à porta, ela se sentia mais alta, mais forte, mais presente do que nunca antes. Espere, gritou Ricardo. E havia algo em sua voz que não era raiva agora. Era desespero. Maria parou, mas não se virou. Você não vai sair daqui e contar isso para ninguém, continuou Ricardo, com o tom de quem estava perdendo o controle. Ninguém vai acreditar em você. Eu vou dizer que você tentou me roubar. Eu vou dizer que você me ameaçou. Seu trabalho vai desaparecer. Sua reputação vai ser destruída. Você vai ficar sem nada. Maria finalmente virou. E ela sorriu. Não um sorriso feliz, mas um sorriso triste, compassivo até. Você acha mesmo que perder um emprego, perder dinheiro, perder reputação, você acha que isso é a pior coisa que pode acontecer com a gente? Você nunca perdeu nada que realmente importa, não é? Nunca perdeu sua dignidade. Nunca precisou escolher entre se destruir e construir uma vida por si mesmo. Você nasceu destruído por dentro e está tentando destruir a gente também. Maria abriu a porta e saiu. O que ela não sabia é que havia câmeras em todo aquele andar. Câmeras que gravavam tudo. Câmeras que tinham capturado aquela conversa inteira. E o que ela não sabia é que havia outros funcionários que não eram faxineiras. Havia pessoas em posições de poder que também estavam cansadas de Ricardo, que também estavam procurando uma razão para se livrar dele. Maria desceu do 35º andar com a sensação de estar flutuando. Sua mente era um turbilhão.
Ela tinha feito aquilo. Ela tinha realmente feito aquilo. Ela tinha dito não. Havia dito não a um bilionário. Havia dito não ao medo. Havia dito não a tudo aquilo que todas as pessoas pobres ouvem desde criança. Que você deve fazer tudo para sobreviver. Que sua dignidade é um luxo que você não pode se permitir. Mas enquanto ela puxava seu uniforme azul naquela sala de descanso dos funcionários, ela finalmente começou a chorar. Porque era real agora. Era real que ela tinha cometido aquele ato de rebelião impossível e agora teria que lidar com as consequências. Seria colocada na rua. A empresa que a empregava descobriria as acusações de Ricardo. Ninguém a contrataria novamente. Uma colega sua, Sueli, que trabalhava na recepção há 10 anos, se aproximou dela. Aconteceu algo? Perguntou Sueli, com aquela voz morna de quem viu demais para se impressionar com qualquer coisa. Maria hesitou. Ela não sabia se deveria contar, mas algo em seus olhos piscou, e ela contou. Tudo, desde o começo até o final. Sueli a ouviu em silêncio. E quando Maria terminou, Sueli fez algo que Maria não esperava. Ela pegou no celular e fez uma chamada. Oi, Pedro, eu preciso falar com você sobre algo que aconteceu hoje. Sim, com Ricardo Fernandes. Não, é importante. Você precisa ver as câmeras. Aquela chamada era para o diretor de recursos humanos do prédio. E quando Pedro viu o vídeo, quando viu claramente Ricardo oferecendo dinheiro para humilhar um funcionário, quando viu Maria rejeitando, quando viu as ameaças que seguiram, algo mudou. Porque sabe, em toda empresa grande, em todo lugar onde existe concentração de poder, há sempre pessoas que estão esperando por uma razão, uma prova, qualquer coisa para se livrar de um tirano. Ricardo Fernandes tinha sido um problema há muito tempo. Havia denúncias de assédio moral. Havia documentos sobre como ele tratava seus funcionários como se fossem máquinas. Havia uma cultura de medo que penetrava toda a empresa dele. Mas tudo aquilo tinha ficado sob o tapete. Por que quem iria questionar o homem que ganhava mais, que tinha melhores conexões, que tinha advogados prontos para destruir qualquer um que o desafiasse? Mas agora havia prova visual. Havia um crime claro de assédio moral. Havia covardia gravada em vídeo. E foi assim que começou. Não como uma explosão, mas como um incêndio que queima devagar, invisível a princípio, consumindo tudo por dentro. A empresa que alugava o 35º para Ricardo Fernandes viu o vídeo. Os diretores da empresa viram. E eles fizeram uma escolha corporativa. A reputação deles estava em jogo. Se aquilo saísse à luz, se as notícias descobrissem que eles alugavam espaço para um assediador moral, para alguém que tentava comprar a dignidade das pessoas, aquilo destruiria a imagem deles. Então eles tomaram uma decisão. Ricardo foi convocado para uma reunião. Uma reunião da qual ele saiu não com seus milhões intactos, mas com um acerto judicial que o silenciava. Um acordo que significava que ele teria que pagar uma indenização não apenas à empresa, mas a todos os seus funcionários que haviam sofrido assédio. Uma cláusula de confidencialidade que o impedia de falar sobre isso, de contar sua versão da história. Um degrau para baixo em sua vida bilionária. E Maria recebeu uma ligação do Departamento de Recursos Humanos. Nós gostaríamos de oferecer a você um bônus e uma promoção, disse Pedro, aquele diretor que tinha visto o vídeo. Você seria responsável por revisar e melhorar as condições de trabalho de todos os funcionários operacionais deste prédio. E, evidentemente, um aumento significativo de salário. Maria ouviu aquilo e pensou que estava tendo um colapso. Ela pediu permissão para sentar. Seus olhos encheram de lágrimas novamente, mas desta vez eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de justiça, de reconhecimento. Você fez algo muito corajoso, continuou Pedro. Você fez o que poucos fazem. Você recusou ser cúmplice de sua própria humilhação. A gente vê isso e sabe que estamos lidando com uma pessoa de caráter real. Maria pensou em sua mãe. Pensou em como agora ela poderia levar ela ao melhor médico. Pensou em como ela poderia respirar. Mas o mais importante, ela pensou em como tinha se olhado no espelho naquela manhã seguinte e tinha sorrido para si mesma, porque sabia que tinha escolhido certo. Passaram-se 2 anos desde aquele dia. Maria agora era gerente de bem-estar dos funcionários do edifício Platino.
Ela caminhava pelos corredores com um uniforme diferente, não mais aquele azul simples, mas roupas de gerente, aquelas que significavam que ela tinha subido. Mas a coisa mais estranha, ela ainda sentia o mesmo. Ela ainda era a mesma Maria. Ainda conversava com os faxineiros. Ainda sabia exatamente como era estar daquele lado, ser invisível. E porque ela sabia, ela mudou coisas. Aumentou salários. Implementou pausas de descanso. Criou um programa de bem-estar mental. Transformou aquele edifício em um lugar onde até as pessoas que limpavam pisos eram vistas, reconhecidas, honradas pelo trabalho delas. Sua mãe estava bem agora, completamente melhor. E toda semana, ela e Maria iam tomar café juntas, e sua mãe dizia: "Você sabe, minha filha, eu fiquei com medo naquele dia, quando você chegou em casa e contou o que tinha feito. Eu pensei que você tinha cometido o erro, mas agora vejo que aquilo foi o melhor erro que você poderia ter cometido." Ricardo Fernandes, bem, a vida o fez entender algo que aparentemente não era possível de entender. Aquele dinheiro que ele tinha, aquele poder que ele exercia, simplesmente desapareceu quando a gente olha para ele agora. Ele não é mais um bilionário. Aquele acerto judicial, aquelas causas trabalhistas que viraram de avalanche depois que a primeira porta foi aberta, tudo consumiu seus recursos. Última notícia que Maria ouviu é que ele estava tentando reconstruir a vida em um estado onde ninguém o conhecia. Mas essa não é realmente a lição da história. A lição é essa: existe algo em cada um de nós que nenhum dinheiro do mundo consegue comprar. Não é talento, não é inteligência, é dignidade. É a capacidade de olhar para si mesmo no espelho e saber que você não se vendeu, não se desonrou, não aceitou ser menos do que é. Maria era uma mulher invisível limpando pisos em um edifício em São Paulo. Mas quando a verdadeira prova chegou, quando a humilhação foi oferecida como moeda de troca pela sobrevivência, ela escolheu ser visível. Ela escolheu ser íntegra. Ela escolheu a si mesma. E essa escolha mudou tudo. Não porque o universo conspira a favor dos heróis, como os filmes nos fazem acreditar, mas porque quando você se mantém firme em sua dignidade, quando você recusa participar de sua própria destruição, as pessoas ao seu redor começam a respeitar aquilo. As pessoas começam a ver. E quando as pessoas veem, as coisas mudam. Se essa história tocou você, se em algum momento você se viu em Maria, se você tem um momento em sua vida em que você precisou escolher entre sua integridade e sua sobrevivência, inscreva-se em nosso canal. Deixe seu comentário. Conte sua história. Porque histórias como a de Maria, histórias de coragem silenciosa, histórias de pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias, essas histórias precisam ser contadas. Essas histórias precisam ser ouvidas. E lembre-se disso quando a vida testar você. Você não vale o preço do seu silêncio. Você não vale menos porque ganha menos. Você não vale menos porque trabalha em um emprego que o mundo chama de pequeno. Você vale. Seu valor está dentro de você, em suas escolhas, em sua capacidade de se manter íntegro mesmo quando tudo ao redor grita para você se render. Maria aprendeu isso. E agora você também sabe. Existem mais 2 histórias emocionantes esperando por você na tela agora. Histórias de transformação. Histórias de pessoas que decidiram ser mais do que o mundo esperava delas. Clique em uma delas. Venha conosco nessa jornada contínua de emoção, reflexão e esperança. Porque o mundo precisa de mais pessoas que conhecem o valor da própria dignidade. Muito obrigado por estar aqui, por ouvir, por acreditar que histórias humanas importam. Continuamos em breve com mais narrativas que tocam o coração e transformam o entendimento.